Questão 5, ainda dentro das regulamentares, né, tinha uma extra. Questão 5 dizia o seguinte: sobre os espelhos planos, some as alternativas corretas acerca desse instrumento óptico. E aí, mais uma vez, vários itens para a galera pensar. 01. Se o espelho plano transladar de uma distância d ao longo da direção perpendicular a seu plano, a imagem real de um objeto fixo transladará 2D. Pois é, cara, ele falou tudo certo. Só que ele disse que a imagem era real. É isso que é esquisito, né? Certo? A imagem não podia ter sido real, né? A imagem deveria ter sido virtual. A imagem virtual de um objeto fixo deslocará 2D. Então ficou falso porque a imagem é virtual, pois a imagem é virtual. 02. Se o espelho plano girar de um ângulo x em torno de seu eixo fixo perpendicular à direção da incidência da luz, o raio refletido girará de um ângulo x sobre 2. Não, era o contrário, se eu girar o ângulo x, os raios vão girar 2x. Era o dobro, né? E eu fiz pela metade, para ver se alguém se confundia. Não. Então, falso, pois seria x mais o ângulo que virou? Raios... Não, é que eu disse que x é o ângulo que virou. Então, os raios vão girar 2x. Falso, pois os raios sofrerão um desvio de 2x. 04. A velocidade do objeto em relação ao espelho é igual à velocidade da imagem em relação ao espelho. Primeiro, o espelho está ali. Se eu me desloco paralelamente, a imagem tem que empatar comigo, né? Ela não pode ser mais veloz que eu. Concorda comigo? Se eu me desloco para frente, imagina que eu estou a 2 metros do espelho. Se eu for caminhar, na hora que eu encostar no espelho, a imagem também encostou, né? Então ela não pode chegar antes de mim no espelho. Então a velocidade que eu tenho em relação ao espelho é a mesma velocidade que ela tem em relação ao espelho. Se eu medir a velocidade minha da imagem, é que dá o dobro. Então eu vou para o espelho a 100 km por hora. Ela vai vir para o espelho a 100 km por hora. Eu com ela vai dar 200 de aproximação. Beleza? Então cuidado, gente. Se eu mexo o espelho, a imagem se mexe com o dobro da velocidade. Se eu sou o objeto e me mexo, a imagem se mexe igual. Tá? Então cuidado, hein? A velocidade do objeto em relação ao espelho é igual à velocidade da imagem em relação ao espelho. É verdade. Quando a gente falava que mexia o espelho, a imagem se mexe com o dobro da velocidade. Não era pegadinha mesmo. Enganaria o objeto em relação à imagem. Aí isso, aí seria o dobro. Né? Se o objeto se desloca com uma velocidade x, numa direção perpendicular ao espelho, a imagem em relação ao objeto é 2x. Em relação ao espelho é x também. Perigosa questão. 08. A imagem possui natureza virtual, pois a sua imagem é formada no lado real do espelho. Espelho. Objeto. O que é real aqui, que existe? Essa parte aqui, né? Aquelas coisas que nós vemos por outro lado não existem. Por isso que a gente pode chamar isso aqui de lado virtual do espelho e lado real. Poxa, nós vimos que a imagem se forma lá, né? A imagem se forma do lado virtual. Por isso que ela é chamada de virtual. Então ficou confuso. A imagem possui natureza virtual, pois a sua imagem é formada no lado real do espelho. A imagem possui natureza virtual, pois ela é formada no lado virtual do espelho. Então, esquisito isso aqui, falso. 32, aliás, 16. A imagem formada pelo espelho terá mesmas dimensões do objeto. Quando a gente fazia o desenho, chega paralelo, sai paralelo, atinge um certo ângulo, é refletido com o mesmo ângulo, nós prolongávamos, não é isso? E aqui é a mesma coisa, certo? Depois atingiu com um certo ângulo, reflete com o mesmo ângulo. Pela própria geometria, essas pontilhadas paralelas, né, mostram que esse tamanho tem que ser igual a esse. Professor, mas quando eu me vejo de longe no espelho, parece que eu estou pequenininho. É a mesma coisa que está no avião e olhar para baixo e parecer que as pessoas são formigas.
Não é que elas sejam formigas, é porque a distância que estás olhando te ilude. Mas elas continuam com o mesmo tamanho que elas têm. Concorda comigo? Então cuidado, no espelho plano a imagem é direita, do mesmo tamanho, certo? Virtual e reversa. A história de levantar as mãos erradas. Beleza? Mas ela é igual em tamanho. Isso a gente discutiu. Então 16, a imagem formada pelo espelho terá as mesmas dimensões do objeto, é o mesmo tamanho. Verdade. E para finalizar, a imagem em relação ao objeto é invertida. Não, é reversa. São coisas diferentes, é reversa. Então ficamos com 20. Então é uma questão realmente perigosa essa 5, cheia de detalhezinhos que poderiam pegar o aluno. Só na lei 16 pelas dimensões. Mas agora é importante ver que por geometria a gente pode perceber que esse tamanho tem que ser igual a esse aqui no espelho plano. Não tem jeito, é isso aí. E vamos para extra. Eu ainda não decidi se vai ser 1 ou 2 pontos, depende do desempenho da turma. Se eu ver que um monte de gente foi bem, aí eu não vou dar 2 pontos a mais, né, que vai desequilibrar. Mas se eu perceber que o pessoal não foi tão bem, teve muita nota abaixo de 7, eu acrescento 2 pontos nessa extra para dar uma bombada. Então vamos lá. Sobre calorimetria de uma dada substância, são feitas as seguintes afirmações. Determine a soma das afirmações verdadeiras. Essa aí só com o cara dando uma revisada no ano passado, ou com memória de elefante, né, para lembrar dos detalhes, certo? E eu topei aquele desafio do colega de colocar uma questão extra, porque não pode te fazer mal, né? Eu vou estar te cobrando um ponto a mais, e aí eu vou estar beneficiando os alunos que conseguem lembrar desses detalhezinhos. E eu ainda tinha dado a dica para vocês que era nesse tipo de questão, né, para que vocês tivessem a chance de dar uma revisada. Calor sensível é o calor cedido ou absorvido, provocando apenas variação de temperatura. Realmente, quando a gente estudou calorimetria no ano passado, nós vimos que o calor sensível é o do Kimacete. E este calor, que é chamado de sensível, está relacionado a ΔT. O que é ΔT? Variação de temperatura. E por isso que ele é chamado de sensível, porque nós podemos sentir com o nosso corpo variações de temperatura, né? Então, calor sensível sempre está relacionado a ΔT. É verdade. Capacidade térmica é o quociente entre a massa do corpo e o calor específico. Peraí. Capacidade térmica é divisão, quociente. Mas é o quociente entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Depois nós vimos que calor específico é a capacidade térmica dividida pela massa. Ou seja, se eu quiser falar em capacidade térmica pensando em calor específico, está dividindo, passa. Então é o produto da massa pelo calor específico, não a razão. Ele disse o quê? Capacidade térmica é o quociente entre a massa e o calor específico. É o produto, não é o quociente. Mais uma pegadinha. Tu vê, se o cara não lembra, se o cara não vai estudar o que é capacidade térmica, o que é calor específico, é impossível lembrar disso um ano depois, né? Mas eu sempre vou pedir, vou dar a dica na extra, galera. Dá uma revisada naquela matéria do passado, dá uma lida pelo menos sobre ela, para aumentar a tua chance na questão extra. 04. Calor latente é o calor cedido ou absorvido, provocando mudança de fase. Se o calor sensível está relacionado com a variação de temperatura, é porque o calor latente está relacionado com a mudança de estado físico, é o famoso quimolesa. Falou em quimolesa é porque está mudando de estado físico, e o L é o calor latente, ou de fusão, ou de ebulição, calor específico latente. 08. A quantidade de calor cedida ou recebida é o quociente entre a capacidade térmica e a variação de temperatura. Peraí, a quantidade de calor recebida ou cedida, recebida ou cedida, é o quê? Certo? Ele disse que isso é o quociente entre a capacidade térmica e a variação de temperatura. Deixa eu ver, isso está dividindo, passa multiplicando. Então, a quantidade de calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, não o quociente. A capacidade térmica é o quociente. A quantidade de calor é o produto. Né? Então, realmente, foi mais uma sacanagemzinha. E para finalizar, capacidade térmica é a característica de uma substância. Calor específico é para a substância. Tem o Czinho da água, o Czinho do cobre, do alumínio, do gelo. Agora, capacidade térmica é uma característica de um corpo. Observe que nem a massa interfere. Ó. Eu vou no laboratório, uso um calorímetro, jogo calor e meço a variação de temperatura.
divide uma pela outra. Não interessa qual é a substância. Não, né? O que interessa é o material. Desculpa, o que interessa é o corpo. Qualquer corpo, uma cadeira, uma mesa, um prédio, tu pode calcular a capacidade térmica. Agora, não faz sentido falar em calor específico do prédio. Faz sentido falar em calor específico do concreto, o calor específico do ouro, o calor específico da água. Então, Czinho é para substâncias, materiais. Czão é para um corpo todo, não interessa o material. E o que ele disse? Capacidade térmica é característica de uma substância. Falso. É característica de um corpo. Calor específico é característica de uma substância. Sacanagem isso aqui também. 4505. Show de bola. Essa aqui realmente é a extra, só com uma revisão bem legal da matéria do ano passado, senão o cara não ia conseguir matar a questão. Muito bem. Essa é a nossa provinha. Mais uma provinha encerrada.